bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Hoje vamos falar sobre educação empresarial, mais especificamente educação em gestão. O tema são os indicadores de desempenho. O tema do programa coincide com a pergunta do programa: como definir um indicador de desempenho? O programa vai mostrar as dificuldades desta definição, mas também mostrará um método bastante simples, mas completo, de definir um indicador para que qualquer pessoa que comece a trabalhar com ele tenha uma visão clara do que é um indicador, por que ele foi criado e o que ele mede. Bom programa. Pela definição da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, um indicador é uma variável numérica a que se atribui uma meta que é trazida periodicamente à atenção dos gestores de uma organização. Os níveis básicos de hierarquia para os indicadores de uma organização são indicadores estratégicos, indicadores gerenciais e indicadores operacionais, também conhecidos como indicadores de desempenho. Indicadores compreendem os dados que quantificam os insumos, recursos, processos, produtos, o desempenho dos fornecedores e a satisfação das partes interessadas. Portanto, qualquer dado que não seja analisado periodicamente não pode ser chamado de indicador, pois não está indicando nada a ninguém. A escolha de um indicador de desempenho não é uma coisa simples. Ela envolve o conhecimento dos processos onde serão feitas as coletas de dados, e envolve a definição detalhada desse indicador, evitando assim erros comuns como o desconhecimento do significado que está se medindo, a falta de alinhamento entre os indicadores e os objetivos estratégicos da empresa, ou mesmo a utilização de indicadores de baixa relevância. Portanto, um indicador deve ter uma espécie de carteira de identidade para que qualquer pessoa consiga identificá-lo, entender sua serventia e utilizá-lo como base na tomada de decisão sobre ações para aperfeiçoar o planejamento de uma empresa, melhorar o desempenho de seus processos, aumentar o grau de motivação e de qualificação das pessoas, crescer o nível de aproveitamento dos recursos disponíveis em seus projetos. Essa carteira de identidade serve tanto aos indicadores quantitativos como aos qualitativos. Ela deve conter 18 informações. Vamos conhecer essas informações? No slide à sua frente, a gente deu um exemplo até para que a gente entenda melhor esses campos da carteira de identidade de um indicador. O primeiro deles é a definição do indicador, e contém uma espécie de descrição macro do indicador. Precisamos também do objetivo do indicador, que informa para que serve o indicador e o que ele visa. De uma sigla para ele, que aponta o nome pelo qual esse indicador vai ser conhecido pelos sistemas de informática da empresa. Uma unidade de medida, que vai ser medido em quê? Em quilo, em metro, em bom, satisfeito. Qual é a unidade de medição desse indicador? Uma periodicidade que diz de quanto em quanto tempo o indicador é publicado, é disponibilizado. Mas também uma coleta de dados que esclarece qual é a frequência que os dados vão ser coletados, medidos. Você pode medir todo mês um dado, mas só publicá-lo de 3 em 3 meses. É necessário uma fórmula de cálculo que vai elucidar como esses dados vão ser combinados para gerar o indicador, uma meta para gerar uma expectativa do que nós estamos perseguindo no nosso trabalho, e um parâmetro que vai clarear para quem lê o indicador se um resultado ótimo para ele seria estar acima, abaixo ou exatamente no valor atual medido. É necessário que a gente defina a fonte, da onde vêm esses dados, que seja esclarecido se há uma automação desse indicador, se há algum sistema de TI que faz esse cálculo, além do seu limite de controle inferior e superior. Ou seja, a partir de quando eu disparo a luz vermelha, o alerta vermelho sobre esse indicador? Só abaixo de
Ou, acima da onde esse indicador já está meio fora de contexto, talvez a gente esteja, inclusive, superinvestindo ou superestimando esse indicador. É preciso que se descreva duas metodologias: a de medição desse indicador, como é que o processo se desenvolve para medir o indicador e como é que ele é analisado. É preciso informar o público-alvo, a quem se destina esse indicador e quem é o responsável pela medição. Esse responsável também é chamado de dono do controle no processo ou control owner. E por fim, um campo de observações se a gente quiser esclarecer alguma coisa a mais sobre ele. Em conclusão, esses 18 itens formam um conjunto integrado de informações detalhadas que definem de forma única e suficiente qualquer indicador de desempenho, de um processo de negócio, de um objetivo estratégico, de uma atividade operacional ou mesmo de um projeto da empresa. Uma recomendação final é ter cuidado para evitar que um conjunto de indicadores possa ser extremamente útil para uma unidade, mas ir contra os interesses da empresa. Para que tal não ocorra, é importante entender o que a gente chama de dimensão estratégica da medida, conhecendo o planejamento da empresa, procurando as estratégias e os objetivos estratégicos da companhia, para descobrir qual deles vai ser beneficiado pela boa performance desse indicador. Caso essa relação de causa e efeito não seja encontrada, o indicador deverá ser revisto, pois talvez outra variável deva ser considerada para quantificar ou qualificar a grandeza do que se deseja acompanhar. Ainda em tempo, a diferença das cores nesta carteira de identidade de um indicador é porque algumas empresas preferem desenvolver apenas a carteira simplificada, que é o que você vê em vermelho, e outras a carteira de identidade completa, que é a soma dos campos em vermelho e em azul. Esse foi o nosso programa de hoje. Se gostaram do programa, cliquem na mãozinha, transformando-a em azul. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. Visite a Amazon e conheça os nossos livros, alguns deles já em formato Kindle. Conheça também nossos cursos na Udemy, caso queiram se aperfeiçoar mais no tema do programa. E não se esqueçam que a PUC estará lançando em agosto um programa de ensino à distância de 9 cursos, boa parte deles preparado por este professor. Espero vocês no nosso próximo programa. Até lá!